Prezados senhores, senhoras, queridos companheiros, jovens, é uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui em Divinópolis, conversando de coisas tão sérias com todos vocês. É para nós uma alegria e ao mesmo tempo uma surpresa muito grande encontrar essa acolhida tão generosa por parte dos irmãos de Divinópolis. Há aproximadamente uns 2 anos atrás, coube-nos uma atividade no nosso meio profissional um tanto quanto difícil de ser realizado. À época, o governo do estado de Minas Gerais, ele, seguindo a prerrogativa do legislativo, ele desmontava o sistema FEBEM do nosso estado. E o então diretor da FEBEM solicitou à instituição onde trabalhava que fossem colocados especialistas para auxiliar nesse processo, onde a FEBEM então seria transferida para parcerias, para uma série de outras instituições. Foi um trabalho difícil, melindroso, porque a gente via a demanda de uma série de crianças que não tinham família, muitas crianças excepcionais, muitas crianças com deficiências físicas e mentais dos mais diversos níveis. A gente teve a oportunidade de visitar algumas das unidades da FEBEM na época e a gente teve a oportunidade ímpar de poder conversar com especialistas que tratavam da questão da criança no nosso estado. Nessa oportunidade, a gente tem em Belo Horizonte um senhor que foi diretor da FEBEM e que é especialista credenciado pela Organização das Nações Unidas. Então fomos discutir modelos de assistência, modelos de parceria, modelos de socorro, melhor dizendo assim, à criança no nosso estado. Nessa oportunidade, então, esse senhor nos relatava toda a falência dos modelos que tratavam a criança como a imagem que ele fazia era pintinhos. Grandes instituições, onde se tinha uma grande infraestrutura, uma estrutura caríssima, seja se mantida pelo Estado, seja quando mantida pelas instituições particulares ou filantrópicas, e ele colocava, e quanto mais crianças se colocava dentro das instituições, menos individualizado o atendimento à criança. Hora de tomar sol. E aí se colocam 30, 40, 50 crianças num pátio tomando sol. Terminou a hora de tomar sol. Então se coloca 30, 40 crianças fora do pátio de tomar sol. Hora de almoçar. Então se colocam 30, 40, 50, 100 crianças, 120, 150 no refeitório para poder almoçar. Hora de tomar banho. Então se colocam 100, 150. Dada a falência desse modelo, que mais se assemelha aos depósitos, onde a gente colocaria, é um modelo que historicamente, se a gente fosse vagar atrás das origens, a gente iria encontrar um modelo muito semelhante ao modelo das penitenciárias, o local onde ficam as pessoas que se acham privadas da liberdade. Esse modelo ele é bem mais um castigo do que um socorro, um amparo, tá? Do que o atendimento de um direito devido e necessário, que é o direito de cuidados que toda criança tem. Então começou-se a se discutir quais os modelos de atendimento, de socorro à criança, que fossem mais coerentes com as necessidades que as crianças possuem. E era bastante interessante, porque se falava então dos modelos de creche casulo, mas os modelos de creche casulo servem para as crianças que ainda possuem família. É uma instituição que dá suporte à manutenção da família de baixa renda. A criança vai até a creche, passa lá durante o dia, aí vem os pais recolhê-la e levam-na de volta ao lar durante a noite. E aquelas crianças que já não possuem pai, que não possuem mãe, que não possuem familiares, ou que os possuem, mas que foram abandonadas por eles, que foram deixadas de lado por eles. Então fazem-se instituições pequenas. Vamos montar então um modelo próximo ao modelo de casas-lares. E dentro do modelo de casas-lares, então, a gente teria o que existiria numa casa do segmento de classes pobres no nosso país. 8, 7 crianças sendo criadas por uma crecheira. E aí, entretanto, as pessoas que trabalhavam no projeto se perguntavam, mas e o vínculo da mãe com as crianças? E o vínculo dessa crecheira com as crianças? Já tivemos a oportunidade de acompanhar esse tipo de trabalho dentro do espaço do movimento espírita. E o vínculo da crecheira com as crianças é um vínculo profissional.
É um vínculo que, em alguns momentos, se torna um vínculo afetivo. Por mais que se desejasse que ela ocupasse o lugar de mãe, o lugar de mãe continua parcialmente ocupado dentro dessas instituições. E quanto mais se discutia, quanto mais se procuravam modelos que atendessem melhor às necessidades das crianças, mais se chegava à necessidade das crianças de terem uma família. À medida do momento em que se começa a refletir sobre o que é que atende melhor às necessidades das crianças, o que se procura são famílias. Nós vivemos o século de talvez maior nível de transformações, sejam transformações políticas, sejam transformações tecnológicas tão aventadas, sejam transformações sociais, sejam transformações de valores. Entretanto, quanto mais se mexe no estrato social, quanto mais se procura aquilo que melhor atenda às necessidades das pessoas, mais se encontra a instituição talvez mais criticada pelos teóricos da sociologia, pelos teóricos da antropologia, por diversos teóricos, pelos teóricos de ciências políticas, até por teóricos da psicologia, mais se retorna, mais se volta ao lar, à instituição da família, como sendo a instituição que melhor atende às necessidades das crianças. Isso para nós é uma situação bastante importante, bastante delicada, porque a família tem suas contradições, a família tem seus problemas, a família luta com suas dificuldades. Daí o tema, ao mesmo tempo desafio, tratar dos conflitos dentro do lar. Os conflitos existem em todo tipo de lar, no lar cristão, no lar não cristão, e alguns conflitos são, inclusive, necessários à nossa evolução. Alguns conflitos são resultado das diferenças das pessoas que se situam dentro do lar. Alguns conflitos, entretanto, não ganham este caráter. Alguns conflitos, por outro lado, têm por base, têm por estrutura, têm por raiz, tá, as dificuldades inovidáveis das diferenças de valores, das diferenças de visão de mundo entre as pessoas que compõem a família. Daí a necessidade de melhor voltarmos a um tema tão antigo, conflitos em família, um tema bastante antigo. Recentemente eu li uma frase onde se dizia assim: os jovens, que situação a dos jovens? Eles já não possuem mais os velhos bons valores que possuíamos nos dias de antes. Eles já não mais se importam com a sociedade. Eles agora só querem viver segundo seus interesses pessoais. Quem teria sido o autor de uma frase tão moderna, tão presente? O autor dessa frase morou na sociedade romana, um século antes de Jesus Cristo. Já naquela época, encontrava-se problemas internos dentro das famílias e discussões acerca de como é que se mantém, não se mantém uma família. Certamente que a família daqueles tempos não é semelhante à família dos dias de hoje. O próprio termo família, não sei se nessa semana já foi discutido de onde é que vem a palavra família, mas a palavra família vem de famulus, que significa servo. Na Grécia Antiga, a visão de família era um tanto quanto diferente da visão atual que possuímos. Quando se fala em família, imediatamente a gente vem à nossa mente a ideia da mãe, do pai e de sua prole, e de seus filhos. Uma família nuclear. Naquela época, quando se falava em família, pensava-se na criadagem, nos servos, nos avós. A sociedade vivia em torno do pater familias. O senhor mais antigo, então, dessa sociedade, o patriarca da família, ele mantinha uma extensa criação. Parece com as fazendas dos dias antigos, de alguns anos atrás. Morava avô, avó, filhos, genros, netos, criadagem. Todos eles compunham o núcleo de uma família. E é essa que é a origem que a gente tem do termo. A visão das pessoas, nem sempre as pessoas tiveram valores e sentimentos como os que o Espiritismo vem destacar para os dias de hoje. Presentes, modernos, contemporâneos, já que moderno é coisa antiga hoje em dia, a gente tem que falar contemporâneo, do nosso tempo, algo bem do nosso tempo.
nos valores antigos, por exemplo, na família medieval, o vínculo entre os membros da família não se fazia tão presente quanto na família moderna. Aos 7, 8, 9 anos de idade, um dos filhos poderia ser dado para uma outra família para trabalhar como servo, como criado. Se ele tivesse sorte, ele seria passado a um mestre que lhe ensinaria um ofício e ele entraria numa corporação de ofícios. E a partir daí se perderia o vínculo com a família. O vínculo familiar não era tão duradouro, tão presente como os vínculos nos dias de hoje. De alguns anos atrás aos dias de hoje, já se observam muitas diferenças sociais. Se pensarmos na família de 100 anos atrás, todos nós teremos em nossas mentes a ideia do pai, que tem a função de provedor da família, principalmente provedor da família. Lhe cabe sustentar a esposa e os filhos. A gente tem a mãe, com o papel exclusivo de ter e educar os filhos. Naquela época, então, as mães que não podiam ter filhos passavam por uma crise de identidade muito mais marcante do que as mães que não podem ter filhos dos dias de hoje e que têm 1000 recursos à sua disposição caso desejem ter filhos. Hoje a ciência nos dá o comodismo da inseminação artificial in vivo e até in vitro. Já se fala em inseminação artificial in vitro. Hoje a gente possui recursos para as mulheres que não querem ter filhos. Hoje a gente tem mulheres que dizem que não quer ter filhos. Não quer ter filhos. Naquela época, então, este era o papel que dava a marca feminina à mulher, ter filhos. E aí, então, como o papel privilegiado do homem era o de provedor, ele tudo podia fazer desde que fosse provedor. Uma vez que não faltasse arroz em casa, uma vez que não faltasse alimentação em casa, tudo era lícito, tudo era possível aos olhos sociais para o homem, desde que ele mantivesse o núcleo familiar. Daí as muitas e muitas histórias de homens que arranjam outras companheiras, de homens que vão encontrar as aventuras, e quanto mais aventuras, mais homens eles são percebidos como. Para ser homem é preciso ter o que na periferia de Belo Horizonte o pessoal fala assim, uma gambiarra. Quanto mais gambiarra, mais homem a pessoa se torna. E daí os conflitos, os muitos conflitos. Eu me recordo da minha adolescência, de ter estudado, de ter tido uma colega, uma pessoa lindíssima, uma pessoa extremamente inteligente e uma pessoa que construía para si um futuro torpe, péssimo. Numa das muitas sessões de dinâmica de grupo que a gente teve a oportunidade de participar, que eram na época mantidas pela escola onde a gente estudava, ela teve, eu não vou dizer o nome dela para preservar a sua identidade, logicamente, mas ela teve a coragem de contar um pouco da sua história familiar. Ela era filha da chamada gambiarra, ela era filha da chamada outra. O pai dela, o pai verdadeiro dela, se ambientava na casa dela, passava pela casa dela, naquela situação difícil, complexa, de manter duas casas, cinicamente, assumidamente, como diriam alguns, cinicamente, como a gente diria, e ele dava mais ou menos esse tipo de mensagens para sua filha. Olha, você não é minha filha. Você não é minha filha. Meus filhos são fulano, ciclano, beltrano, filhos do casamento oficial. Ela, que era filha legítima dele, mas filha de uma união que não advinha do casamento, não era tida como filha. E ela se sentia profundamente ofendida como pessoa por essa posição supostamente clara que o pai lhe colocava. Ela então tinha dificuldades nos estudos. O pai lhe dava dinheiro, muito dinheiro. O pai, no aniversário, ela com 14, 15 anos, o pai lhe deu um carro. O pai era homem de posses. Ela tinha um carro. Nossa, quantos jovens de 14, 15 anos não gostariam de ter um carro? No entretanto, ela não tinha um pai. O pai dela dizia para ela que não era o pai dela. E aí então ela se refugiava nos amigos, quanto mais loucos, melhor. Nos encontros, quanto mais fugazes e menos profundos, melhor. Quiçá nas drogas,
que talvez lhe dessem um consolo durante um momento. Talvez por alguns instantes ela pudesse fugir daquela realidade, de ser órfã de pai vivo, de ter sido declarada morta por seu próprio pai. Violência semelhante a gente só encontraria em tempos antigos, quando se dizia que a sociedade era bárbara, que os costumes eram cruéis. Na época de Jesus Cristo, por exemplo, a pessoa que se tornasse portadora do mal de Hansen, da lepra, era colocada à parte na sociedade. Ela tinha que se apresentar para o rabino, dentro da sinagoga local, e o rabino, então, registrava o atestado de óbito, o equivalente ao atestado de óbito dos dias de hoje. Aquela pessoa estava morta. Ela não poderia mais ter família, ela não poderia mais conviver no meio dos seus, ela tinha que se afastar do núcleo da cidade, porque aquela doença significava morte em vida. Ainda nos dias recentes, a gente encontra esse tipo de situação. Em Belo Horizonte, nos derredores de Belo Horizonte, na cidade de Betim, cada vez mais a gente brinca, está cada dia mais ligado a Belo Horizonte, é cada dia mais difícil saber onde termina Belo Horizonte, onde começa Betim, onde termina Belo Horizonte. Aí eu estou falando mistério. Se eu falar, eu vou continuar falando mistério. Vocês vão achar que é fenômeno de efeito físico, não é. É defeito físico do técnico que opera o som. Melhorou? Melhor. Na colônia Santa Isabel, então, foram muitas as situações em que a gente conviveu, onde a pessoa, por ser portadora do mal de Hansen, ainda no século XX, foi abandonada pela família, foi entregue para a instituição para nunca mais ser visitada. A família entregava a pessoa e dizia: semana que vem eu venho te ver, e nunca mais voltava. E aí então ela ficava exposta à difícil situação das organizações totalizantes, como assim dizem os sociólogos. Então ela começava uma entrada que não tinha volta. Já nos dias de hoje, o tratamento do mal de Hansen é considerado simples pela medicina. Os dermatologistas de ponta advogam o tratamento do mal de Hansen no hospital geral. A fase contagiosa da doença é pequena. As drogas que existem para deter o processo quando diagnosticado cedo, e mesmo quando em fase avançada, estão bastante desenvolvidas, apesar dos impactos dessas drogas no sistema digestivo das pessoas. Entretanto, numa instituição totalizante, afastados da família, os internos da colônia de Santa Isabel passavam por uma espécie de uma catequese às avessas. Em lá chegando, as pessoas chegavam para eles e falavam assim: olha, essa doença não tem cura. Leprosos de 10, de 12, de 13, de 15 anos, não hansenianos, leprosos da alma, pessoas que resolveram assumir a vida naquela condição mórbida de ser doente e que resolveram tirar algum partido da situação de ser doente. E diziam: olha, esses remédios são um engana-trouxa, um engana-bobo. Não usem dos remédios, porque se vocês utilizarem dos remédios, vocês só terão outros problemas físicos e nunca mais sairão de cá. E aí então muitas e muitas pessoas, abandonadas por suas famílias, tiveram trajetórias extensas dentro das chamadas colônias de hansenianos, dos supostos hospitais de hansenianos. Na verdade, segregadores de pessoas que possuem uma doença tratável nos dias de hoje. Qual semelhante sina tiveram muitos hospitais psiquiátricos, verdadeiros depósitos de supostos loucos. Ainda não fazem 15 anos que, ao devassarem as histórias dos hospitais de Barbacena, dos hospícios de Barbacena, descobriram, por exemplo, jovens que foram internadas porque engravidaram solteiras e que lá passaram 40, 50, 60 anos, porque as suas famílias não podiam aceitar, não podiam ser maculadas com a gravidez de uma jovem de 18, 17 anos. Pessoas que passaram a vida inteira no hospital psiquiátrico por intolerância familiar. E então daí a gente começa a pensar onde é que residem os conflitos mais graves que a gente encontra no seio da família. E dos conflitos mais graves que a gente encontra, quando Kardec
codificava o Pentateuco espírita, e quando Kardec trazia as comunicações dos espíritos em o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos colocam determinadas posições como sendo as mais perigosas para o espírito humano. Eles falam do egoísmo, eles falam do orgulho, eles falam da vaidade. Eles falam de mazelas que o pensamento cristão já houvera denunciado há mais de 2000 anos. Entretanto, em meio a essas mazelas, se pergunta, será que pensamos o orgulho, o egoísmo, a vaidade, contextualizadamente? Será que entendemos a reflexão ética e moral dos espíritos e dos cristãos de uma forma geral em nossas vidas? O que é uma família se recusar a ser vista como uma família que tem uma filha grávida? Que coisa é essa que não o orgulho, que não a vaidade de se dizer uma bela e boa família, uma família incólume e perfeita, uma família tradicional? Parece coisa de anos antigos, mas recentemente tivemos a oportunidade de encontrar um colega de escola em que ele confessava para a gente, olha, minha namorada engravidou. E a gente fica naquela situação, né? Você não sabe dizer se é bom, se a gente está feliz com isso, se a gente está triste. Engravidou? Engravidou. E aí, o que você está pretendendo? Aí eu acho que eu tenho que casar, né? Eu acho que eu tenho que casar? Mas por que eu acho que eu tenho que casar? Ah, você não sabe o que minha família fez com minha namorada, o que a família dela fez com ela. Ou não, o que a família fez? O pai se dizia muito cristão, piamente cristão. Falou que não podia suportar ter uma pecadora dentro de casa e a colocou na rua. Ela agora está morando com a avó, que não tem condições de sustentá-la. Gente, isso não tem 2 anos que eu vi. A ladainha é a mesma. Quando isso não acontece de forma desvelada, quando a violência ela não é socialmente posta, a violência costuma entrar dentro do lar de formas diferentes. Não quer dizer que a jovem grávida tenha dado um bom passo para a sua vida. A gente sabe a dificuldade que é manter um casamento, né? Os espíritos sempre fizeram colocações a esse respeito. Emmanuel fez para a gente a imagem do suave encantamento. Os espíritas acham romântico falar em suave. Não, que coisa bonita, um suave encantamento, período de namoro. Mas eu tenho cá minhas dúvidas se ele quis falar isso de forma romântica, ou se ele não estava descrevendo mesmo as coisas como elas são. No primeiro momento, quando há o amor romântico, porque quantas e quantas pessoas não se casaram sem nenhum romance, sem nenhum amor romântico. Se casaram porque era conveniente, se casaram porque iria melhorar a posição social. Isso parece coisa de novela, mas não é não. Isso é coisa bem presente na nossa sociedade dos dias de hoje. Se casaram para poder atender o anseio de pai, se casaram para atender o anseio de mãe, se casaram por razões inconscientes que nem sabem. Quantas e quantas filhas de pais alcoólatras que realmente abominam o álcool, abominam o uso de bebida alcoólica, não acabaram por escolher maridos alcoólatras sem o saber. Não acabaram por se apaixonar, por se envolver, por características que são próprias do alcoolismo que se achavam presentes nos pais. A psicologia já se fartou de estudar, de relatar esse tipo de fenômenos que continuam existindo. Eu tinha uma professora que dizia que casamento é uma coisa tão séria que merece uma psicoterapia breve, às vezes longa. É um passo tão importante, tá, que merece uma profunda reflexão por parte de quem se envolve. Mas quantas pessoas conseguiram chegar às bordas do casamento envoltos pelo amor romântico? Entretanto, o amor romântico ele nos passa pernas, ele nos faz enxergar no objeto amado, na pessoa amada, características que às vezes ela não tem. Nossa, mas fulano é rude, que é isso, é o jeito dele. Nossa, mas ciclano é mesquinha com assuntos de dinheiro. Não, vocês estão enganados, não é bem assim. A gente se recusa a enxergar o óbvio. A gente se recusa a enxergar características nas pessoas que saltam aos olhos de todos os que estão ao redor
que não podem sair e ficar falando, também muito. E quanto mais se fala, mais se fixa. Quanto mais se diz, mais se aproxima. Quando, aí eu já nem vou chamar de suave encantamento, quando a profunda feitiçaria já se acha num grau avançado, quantas e quantas pessoas vão enxergar o parceiro com quem realmente escolheram para poder passar um bom período da vida, pelo menos, depois da lua de mel, depois dos primeiros meses, depois de passado o efeito da poção do amor, que só ia acontecer psiquicamente nas relações de namoro. Quantas e quantas pessoas. E aí então começam as relações mesquinhas. Divaldo Franco, os espíritos através da mediunidade de Divaldo Franco, nesse livro SOS Família, eles tratam de um tema tão antigo, tão falado, de um tema que Emmanuel já houvera tratado no livro de sexo. Eles falam da rotina do lar dos casados, daqueles que se acostumaram a estar casados. Joana de Ângeles chega a fazer uma colocação de situações de perigo dentro do lar, de verdadeiros sinais de dificuldades no relacionamento que as pessoas se recusam a enxergar. Muito recentemente, uma brilhante professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais saiu a estudar o significado do trabalho junto das pessoas. E esteve em diversos segmentos da sociedade e esteve estudando as relações no meio dos índios machacalis do Nordeste de Minas Gerais. Em meio ao seu estudo, ela se preocupava com o que as pessoas consideravam o seu trabalho e qual era o papel do trabalho na vida das pessoas. Após a entrevista de mais de 100 pessoas, ela se assustou ao constatar o grande número de pessoas que usam do trabalho como uma instância para fugir dos problemas familiares. Cá pensando entre nós, aqueles que aqui estão presentes e são espíritas, quantos há no meio da nossa doutrina que também não utilizam das atividades espíritas para estarem fora do lar? Não quer dizer que a gente vá se enfurnar dentro de casa, ou levantar barraca dentro de casa não saio mais. Né? Basta ter filho adolescente para saber que isso é totalmente insuportável e inviável. Tá? Quanto mais crescem os filhos, mais qualidade no relacionamento eles demandam. Não se trata tanto de uma questão de quantidade, mas se passa por uma questão de qualidade. Mas a professora Elizabeth Antunes, ela observava que as pessoas às vezes se demoravam horas e horas que não eram necessárias dentro do espaço de trabalho para não ter que voltar para casa, para não ter que estar com a família, para não ter que encontrar a esposa reclamando dos filhos, para não ter que encontrar os filhos barganhando pela mesada, para não ter que encontrar com pessoas que anteriormente lhe deveriam ser muito caras ao coração, mas que pelo efeito avassalador da rotina e pela total e completa falta de coragem de encarar os fatos e tentar reconstruir uma relação, se deixou ruir a chamada instituição do casamento. Sagrada, mas muito mundana, porque são os homens que a fazem. Somos nós quem construímos os nossos relacionamentos. Somos nós quem construímos as relações, é nós quem alimentamos as relações. Músicos mineiros já haviam cantado, né? Que haviam comparado o amor com a flor. Se recordam da música? Eles diziam que era parecido com a flor que o amor precisava para poder viver. Precisava de emoção, precisava de alegria e precisava de regar todo dia. Precisava de ser cuidado e recuidado todo dia. Quantas e quantas pessoas não se deixam envolver pela rotina avassaladora que pode chegar a um casamento? Um companheiro com dificuldades com a esposa e os filhos me confessava, ele falava assim: minha casa é como uma grande empresa. Eles houveram tido diversos filhos, não vou dizer o número, não vem ao caso, mas posso assegurar para vocês que mais de 5 eles tiveram. Então, e o relacionamento afetivo, eles cada dia mais distantes um do outro. E a atividade que os sustentava em casa era manter essa tropa, né? Acorda mais de 5 dentro de casa, acorda mais de 5, dá comida para mais de 5, leva mais de 5 para o colégio, parte da tropa vai para o colégio de manhã, parte da tropa vai para o colégio de tarde, sempre tem tropa dentro de casa. Não tem uma hora para a gente sentar e falar assim:
Não se deixaram levar pelo jogo do leva para a escola, traz para a escola, leva para o clube no domingo, traz para o clube no domingo. E esqueceram de cultivar o que há de mais importante no relacionamento. Talvez mais importante que o amor dos namorados, que costuma reduzir bastante de intensidade após o casamento, porque passa o efeito da feitiçaria, porque o fenômeno das idealizações se desfaz, porque as pessoas começam a se enxergar como elas são. À medida que diminui essa mágica, surge a necessidade de construir-se uma relação. E a construção da relação está muito ligada à criatividade dos cônjuges, ao desejo dos cônjuges investir nessa relação, ao desejo dos cônjuges de criarem momentos importantes, momentos relevantes. Com mais de 5 filhos dá tempo, mas precisa investir e precisa ser muito criativo. Com mais de 5 filhos a gente tem que ter uma irmã, a gente tem que ter uma mãe, a gente tem que ter alguém da família. Se não tem, a gente precisa trabalhar um pouquinho para ter a santa hora de pagar alguém para olhar os filhos. E para se lembrar que a gente continua casado. É fundamental que os casais construam espaços, que os casais construam momentos no seu relacionamento dos quais venham a ter saudade, dos quais venham a se recordar sempre. É esse tipo de trabalho ativo que mantém, que sustenta o relacionamento do casamento. Me recordo de uma cliente de uma colega. O marido parecia totalmente desinteressado dela. Parece que ela, desde quando havia começado a terapia, sempre era a mesma. A terapeuta conseguia prever até as roupas com as quais ela viria. E aí, então, num determinado momento, numa hora de total e completa loucura, diria eu, de total e completa inspiração, a terapeuta saiu da posição analítica, falou para ela: por que é que você não muda? Ela: como é que é? Por que é que você não muda? Por que é que você não dá um trato diferente? E então, a mulher deu um trato até muito diferente. Eu acho que eu não recomendaria ninguém mudar tanto quanto ela mudou. E o marido levou um susto quando chegou em casa. Entrei na casa errada, abriu a porta assim: essa não é minha mulher, entrei na casa do vizinho, deve ser vizinho novo, que eu não tinha visto antes. E foi preciso uma terapia de choque para ela começar a despertar novamente a atenção do marido. E as mulheres sabem muito mais do que a gente dessa arte que é a arte da sedução. Quando não vão para o extremo oposto, que é a arte do aborrecimento, isso parece que as mulheres sabem bastante também. Elas são boas observadoras, sabem o que é que irrita os cônjuges e sabem utilizar nas horas mais inadequadas o seu profundo conhecimento da psique do marido. Como aborrecer um marido que me despreza? Isso é sugestão de título de livro. Tenho certeza que vai virar best-seller. Quem escrever vai ficar rico. É uma troca de segredos. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente vem de uma sociedade com uma história, em que quando o homem se enfara do casamento, ele procura outro. E é reforçado por seus amigos e colegas, é considerado mais homem, ao invés de ser considerado sem vergonha. É o que deveriam ser considerados uma sociedade católica, não é isso? Quantos católicos no nosso país? Sabem da estatística do IBGE? 90% das pessoas se dizem católicas. O que deveria ser motivo de júbilo para a gente, de alegria, apesar da gente não professar a fé católica, a gente professa a fé cristã. Então temos algo em comum, algo muito importante em comum com os católicos. E basta ter o Cristo em comum para você ter uma grande semelhança. De forma alguma o Espiritismo prega ou advoga a intolerância com as outras religiões. Quando isso acontece, é traço de personalidade da pessoa. Insatisfeita em perturbar os outros no esporte, que já é uma instituição mais ou menos aceita no meio dos homens, na nossa sociedade, insatisfeita de perturbar os outros com suas crenças políticas, há pessoas que gostam de espezinhar as outras crenças. Mas isso fica por responsabilidade dela, não é pensamento espírita. A intolerância para com as outras religiões. De forma alguma. Numa sociedade cristã, seria esperado então que os valores cristãos sobrevalecessem. Mas isso não acontece.
E quantos não são os homens que vão procurar numa aventura, que vão procurar numa companheira, que vão procurar numa outra pessoa que os envolva naquela mágica de fazê-los sentir-se mais jovens, quando na verdade não são. E quantas não são as mulheres que nos dias de hoje não têm vergonha alguma de relatar na Folha de São Paulo os casos extraconjugais que têm. Alguns totalmente ainda ligados à figura do marido, mas como uma forma reativa. Ah não, ele me traiu, eu traio ele também. Ele me traiu, foi ruim, doeu, eu vou trocar tapa com ele. Eu traio ele também vai sentir a dor. Olha que relação ótima, que saudável. Que alegria que não é viver dia a dia assim. Me bate que eu também te bato. Antes, a relação era masoquista, né? Me bate que eu gosto, me bate que eu choro, e mostra que choro. Agora, a relação é de dois psicopatas, né? Me bate que eu também te bato. E a gente vai ficando feliz em manter uma relação nesse nível. Isso de tal forma é grave, e a gente não fala apenas das pessoas de fora do meio espírita. Esse tipo de conflitos existem porque somos pessoas. Somos espíritos encarnados, milenares, com nossas mazelas, com o nosso passado, com o nosso presente, às vezes muito mais forte do que o nosso passado. Se o presente não fosse tão mais forte que o passado, não seria necessário reencarnar. Se no passado estivessem todos os males e no presente todas as soluções, por que da reencarnação? Agora, o presente é muito marcante. O presente é muito importante para nós, o que fazemos no dia a dia, porque a gente se recorda dele. Ou então a gente faz força para não se recordar. E às vezes faz bobagem para se esquecer do presente, daquilo que é marcante. Daí os espíritos falarem da instituição família como uma instituição que prossegue com o passar do tempo, como uma instituição sólida, porque é marcada em laços entre os espíritos. Às vezes laços de amor, às vezes laços de ódio. E é o espírito Eros que diz que o ódio é nada mais, nada menos do que o amor que ficou louco. E realmente, a situação de eu traio, você me trai, eu te traio, então porque você me traiu, eu continuo traindo porque você me traiu, e a gente continua junto, não é nada mais do que um amor louco, um amor enlouquecido. Um amor que teima em se alimentar da mágoa de um sobre o outro. E daí então, prosseguem os conflitos dentro do lar. Falamos então dos conflitos entre cônjuges. Mas e os conflitos entre pai e filho? Quantas e quantas não são as dificuldades do relacionamento entre pai e filhos? Alguns pais pegam os seus filhos no braço, enxergam os seus próprios traços físicos na criança. Isso parece que já é uma grande artimanha que Deus usa para com a gente. A gente se apaixona pelos nossos, às vezes por causa da nossa própria imagem que se acha presente nos filhos. A gente deseja para os filhos aquilo que a gente desejava para a gente e que a gente não conseguiu. Quantos e quantos pais não colocam isso? Eu desejaria ter estudado fora, mas meu filho vai poder estudar fora. Eu desejaria ter tido uma casa própria. Parece que com a profissão que eu tenho, com o governo que eu tenho, do jeito que as coisas andam, não vai ser possível. Mas quem sabe meu filho não vai ter isso. Alguns desejam até bem pouco, né? Eu desejaria poder ter uma alimentação digna todos os dias. Desejos diferentes para pessoas diferentes, em situações sociais diferentes. Mas meus filhos terão isso. Quantas e quantas mães da periferia de Belo Horizonte a gente não vê se acabarem no dia a dia, a gente não vê envelhecerem 10 anos em 2, e tem como único projeto de vida o sustento dos filhos. Nós depositamos muito das nossas esperanças e anseios nos nossos filhos, às vezes até demais. Às vezes a gente até se esquece de uma máxima que há 15 anos atrás virou frisson no meio da sociedade brasileira. Um pensador, meio poeta, Gibran Khalil Gibran. Quantos de nós não conhecem a tão famosa frase: os nossos filhos não são nossos filhos? Nossos filhos não são nossos filhos. Eles não são argila móvel que a gente molda ao calor dos nossos dedos. São pessoas em vinculação emocional, em vinculação afetiva profunda para com a gente, que nos primeiros momentos de vida são profundamente influenciados por nós, não só pelo que dizemos, mas principalmente pelo que fazemos, não muito pelo que falamos para que eles façam, mas muito por como a gente
procede como pessoa junto deles, isso lhes marca mais profundamente, para posteriormente reaver a sua bagagem do passado e construir sua própria vida. Quão difícil não é para o pai entregar a filha no altar? Para todo pai, gente. Não tem pai que diz assim: fiquei feliz, fiquei livre da minha filha, foi para o altar. Que coisa boa, não perdi a filha, ganhei um filho. Os pais costumam falar essas coisas, mas com a linha entre os dentes, com os dentes entrecortados. Meu genro, meu amigo genro. E as brincadeiras com os primeiros namorados? Pois é, né? Aquele magrelo, né? Aquele narigudo, aquele não sei quem. Como é que é mesmo o desempenho dele dentro da escola? Meu padrinho, com um dos primeiros namorados da filha, na reunião com o rapaz, recebendo bem, educadamente. Pois é, né, fulano, mas como é que estão as notas do seu boletim? Nas primeiras reuniões, para deixar marcado: olha, essa aqui é minha casa. E quão difícil não é construir e reconstruir essa relação com os filhos. Pessoas que por uma arte de Deus, eu não vou dizer da natureza não, vou dizer de Deus, que por uma arte de Deus se fazem tão próximas de nós, para posteriormente abandonar os nossos sonhos e construírem os deles, para posteriormente nos darem de sabores e alegrias, para posteriormente fazer com que nós possamos passar pela difícil experiência da desvinculação e, se soubermos passar com brilhantismo, continuar alegrando a nossa vida com o neto que chega, com o sucesso profissional, com o sucesso nas atividades religiosas, culturais, com o seu crescimento, que pode não ser aquele que a gente desejava, mas que passa a ser um crescimento que o constitui enquanto pessoa, que o deixa mais feliz, que o deixa mais contente. Qual a dificuldade nossa de lidar com os filhos? Quantos pais não passaram pela dificuldade de saber lidar bem com o filho pequeno, de estar sempre próximo do filho pequeno e depois não conseguir lidar com o filho adolescente? O filho adolescente não é o filho pequeno grande. O filho adolescente é o filho pequeno diferente. Ele se torna, se faz diferente. Quantas brincadeiras a sociedade já não fez acerca da adolescência? Desde a fala do jovem romano que a gente, do senhor romano, do ancião romano que a gente se referia no início da nossa conversa dessa noite, até ao senso de humor negro que nós brasileiros carregamos no nosso meio, né? Ouvi uma piada sobre adolescentes. No dia em que inventarem uma droga contra a adolescência, que acaba com a adolescência, não se sabe se o cientista vai ganhar o prêmio Nobel. Que ele vai ganhar o prêmio Nobel, vai. Mas não se sabe se o cientista vai ganhar o prêmio Nobel da medicina ou se ele vai ganhar o prêmio Nobel da paz. Acredito que a pessoa que pensou nisso estava pensando no prêmio Nobel da paz. Quantos pais conseguem direcionar bem seus filhos, conseguem deixar marcas importantes para a vida dos seus filhos, enquanto pequenos, mas depois têm dificuldade em lidar com a desvinculação de seus filhos? É uma luta. São lutas diferentes que a gente tem que lutar durante a nossa vida. Eu vejo a luta dos meus sogros dentro de casa, os pais da minha esposa. Fica um segurando o outro. Ó, nós estamos na casa deles. Olha, o procedimento é o deles, não é o nosso. Eles ficam se contendo. Quantas e quantas vezes eles não enxergam léguas à frente do que a gente está enxergando? Quantas e quantas vezes eles não sabem que a melhor forma de cuidar do neto é... Às vezes eles estão errados para a nossa satisfação, mas na grande maioria das vezes estão certos. Só que a gente precisa passar pela experiência. A gente precisa escolher. A gente precisa às vezes bater a cabeça para saber, não, devia ter ouvido. Aquela realmente era a posição mais sensata. E aí então o exercício da família que se amplia, o exercício do mais velho, está exatamente em respeitar o novo espaço que foi criado. O exercício do mais novo está exatamente em não magoar os mais velhos pelo novo espaço que se cria, em respeitá-los, em alimentá-los emocionalmente. São lutas diferentes no dia a dia, lutas muito marcantes no dia a dia. Então vocês imaginam a dificuldade que é
criar uma instituição que não seja a família para poder educar as crianças. Como é que uma criança se constrói no dia a dia? Se constrói na escola? Se constrói. Mas ela se constrói naquilo que o pai faz. Eu vejo os pequerruchos dos meus colegas, eu vejo o menino do chefe do departamento onde eu trabalho. De vez em quando ele vai lá ao trabalho. E a alegria dele é poder segurar a pasta que o pai segura. O pai é um tanto turrão. Eu já falei isso para ele, então não tem problema eu falar isso em público. Ele é um tanto quanto turrão. Mas os próprios atos, ele é tão importante para o seu filho que nos menores atos o filho o imita. Nos piores atos também. Quantas e quantas crianças inteligentes, quantas e quantas crianças promissoras do ponto de vista intelectual, do ponto de vista social, não constroem a sua identidade em cima da mazela dos pais. Quantas e quantas vezes são as mazelas dos pais que as impregnam? Quantas e quantas vezes não deixamos exatamente as palavras da tolerância e o recado da intolerância? Falamos as palavras do perdão e aí então vivemos a conduta, a vivência do não é possível esquecer. Falamos as palavras do amor e vivemos dentro de casa o clima da indiferença. Alcione, que é uma colega nossa psicóloga, espírita, ela tem contado uma história muito interessante, muito ilustrativa, dos pais, que aconteceu realmente, de dois pais querendo levar o filho adolescente para o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é espaço de palavras, é espaço de valores, espaço importante, mas ele só se constitui legítimo enquanto espaço de vivência também. Aqueles cultos de livro marcado, de palavras direcionadas, não é bem isso que as crianças estão sabendo. Elas percebem logo, elas conhecem a gente, conhecem às vezes melhor que a gente teima em não enxergar as nossas próprias mazelas, elas enxergam, metem o dedo, quando pequenininhas ingenuamente. Mamãe, por que você faz assim com a titia? Quando adolescentes, às vezes até um pouco cruelmente, uma hora de raiva. Então estava lá o filho do casal tocando guitarra no quarto. Imagino que não devia ser coisa muito boa, não. Imagino que devia ser aquelas músicas joia da gente não querer ouvir, que eles acham espetacular. E a gente fala assim, gente, como é que uma pessoa lúcida pode gostar do negócio daquele? No entanto, faz parte da vida. O adolescente está tentando construir o seu espaço, e há de ser um espaço diferente dos pais. Mal sabe ele que mais à frente ele vai retomar muito mais intensamente as experiências paternas, quando ele se tornar pai, quando ela se tornar mãe. E aí então, o pai e a mãe foram em comissão dentro do quarto para poder fazer uma moção para retirá-lo de dentro do quarto e colocá-lo dentro do culto. E aí, como todo adolescente despojado, mas talvez com uma vivência negativa dentro de casa, ele virou para o pai, para a mãe, assim, como é que é? Culto. Eles, culto do Evangelho no lar. Ele, você é espírita? Perguntou para o pai. Aí começa um pouquinho de cinismo, um pouquinho de deboche. Os adolescentes são muito cruéis às vezes. É claro, meu filho, que pergunta boba é essa? Quanto tempo, hein, pai? Você sabe, meu filho, 20 anos. Você é espírita? Perguntou para a mãe. Meu filho, é lógico que eu sou espírita, você sabe. Quanto tempo? 22 anos. Fui eu que trouxe seu pai para o centro espírita. E vivem do jeito que vivem? Não, eu quero continuar tocando minha guitarra. Cruel, muito cruel. Mas expondo de forma muito pouco caridosa, de forma muito pouco clara, uma situação que está sendo vivida dentro de casa. Verbalizando de forma cruel uma situação difícil que está sendo mantida dentro de casa. Daí a importância da nossa arte. Acreditamos na família? Dizemos que é uma instituição sagrada? O que é que nós fazemos por ela? O que é que nós fazemos pela nossa família? O que é que nós fazemos pelos nossos filhos? A gente está fazendo é por eles ou por nós? A gente paga os estudos dos nossos filhos. É para a gente dizer para os vizinhos que eles formaram? Ou a gente dá suporte a eles nos estudos para que eles construam a sua vida profissional? A gente dá as festas. E eu tenho cá minhas suspeitas, eu acho que isso dá um tema bom de pesquisa, né? Quem é que faz
o que a gente chama de festa brega de 15 anos. Porque tem as festas de 15 anos agradáveis, agora tem as festas bregas. Fantasia de quem que será? Será a fantasia realmente da adolescente de 15 anos? Ou será que ela expõe, não é, as fantasias dos próprios pais? A fantasia de princesa? A fantasia de artista de televisão? As 1001 fantasias diferentes que aparecem numa festa brega de 15 anos. Brega, tá, gente? Essas coisas, então, são as origens, são as raízes dos conflitos que a gente encontra dentro das famílias. É claro, a doença mental, difícil de lidar, bem mais complexo de lidar. Há problemas financeiros, isso influencia a família, é claro que influencia a família. É muito diferente a trajetória de uma criança que vai ser criada num berço com um colchão confortável, para a trajetória da criança que nem bem saiu do hospital, cuja mãe foi levada pela rádio patrulha para poder ter o filho, e que já com 3, 4 dias de idade é criada nas ruas de Belo Horizonte, do centro de Belo Horizonte, num caixão de papelão colocado no meio da rua, em meio à fumaça, as pessoas que passam, sem nenhuma espécie de estimulação para o seu desenvolvimento. É bem diferente a trajetória dessa criança. Deus errou? Não. Deus, como diriam alguns, está escrevendo certo pelas tortas linhas que os homens teimam em manter dentro da sociedade. Afinal de contas, às vezes para nós é muito mais importante o carro do ano do que a situação do outro que passa por uma situação difícil. Às vezes é só papel do governo, que mesmo tirando o roubo, não tem recursos para poder lidar com a situação de exclusão que os nossos chamados semelhantes da nossa sociedade, os nossos vizinhos de cidade convivem. Mesmo que acabássemos com os problemas da corrupção e da moral, sabe-se que o recurso que o governo dispõe é insuficiente para resolver o problema social do nosso país, da nossa cidade, da nossa comunidade. Então, se pensamos em conflitos na família, temos também as respostas que uma sociedade perversa cria, as armadilhas que uma sociedade perversa cria para os nossos. Algum tempo atrás, ou não muito tempo atrás, uns 5 anos atrás, uma colega nossa escreveu uma tese sobre os drogaditos, aquelas pessoas que são viciadas em tóxicos. E aí, então, estudando o perfil, a família dos drogaditos, ela começou a observar que a grande maioria dos viciados em tóxicos tinha a família desestruturada. Ou através da separação propriamente dita, da separação com rancores, ou desestruturada através da separação não consumada, de fato, mas não consumada. Aquilo que a mãe fala não acha nenhum respaldo no pai, aquilo que o pai fala não acha nenhum respaldo na mãe, não tem o mínimo senso de acerto entre um e outro. Então os filhos aprendem a jogar um contra o outro, a colocar um contra o outro. Fulano, papai, eu quero não sei o que, conversa com sua mãe. Mãe, conversa com seu pai. Quantas e quantas vezes mães não usam de expedientes para agredir o cônjuge? Seu pai não deixou? Não, pode ir, vai, eu vou deixar, eu seguro essa. Mais pelo prazer de vê-lo aborrecido, de ver o cônjuge aborrecido, do que pensando nas consequências dos atos que são postos, que são colocados. Esse é o tipo de perfil das famílias. Estudos mais recentes, entretanto, levantaram uma bomba no meio da psicologia. Até então sabia-se que as famílias desestruturadas estavam profundamente ligadas à questão da drogadição, do uso de tóxico no meio dos filhos. Estudos mais recentes começaram a demonstrar que era mais grave a situação. Famílias permissivas estavam profundamente ligadas à questão da drogadição dentro de casa. Situações onde os pais não sabem, não desenvolveram a arte de colocar limites. Está certo que a gente põe mais limites em quem tem menos anos, e se a criação for boa, a gente vai pondo menos limites em quem tem mais anos. Mas há sempre a hora necessária de colocar um limite. Me recordo, e estou falando demais, mas eu vou terminar isso aqui, me recordo de uma situação de uma adolescente com problemas em casa, com problemas desestruturantes dentro de casa, onde ela dizia assim: meus pais não gostam de mim. Por quê? Porque eles deixam fazer tudo que eu quero.
E eu faço dia a dia, ela já tinha percebido que fazia isso, porque tem gente que faz e não se apercebe. E eu dia a dia tento encontrar os limites que eu espero que meus pais coloquem. E é o mesmo, parece um diálogo de surdo com mudo. Tá? Ela luta para que os pais coloquem os limites. Se eles colocaram, ela vai ficar irritada, mas vai ficar feliz. Ambivalentemente, como a gente diria, ambiguamente. Tá? Vai ficar feliz porque sabe que os pais, percebe que os pais se preocupam com ela. Mas vai ficar triste porque não pode fazer aquilo que ela desejaria fazer. Mas uma demanda de limites, o adolescente continua tendo. Então ele diz, meus pais não me amam, meus pais não gostam de mim. Eles deixam que eu faça tudo. Eles permitem que eu faça tudo. Eles me dão maior apoio em tudo que eu faço. As pessoas da música já falaram disso, né? Eu sou rebelde sem causa. Essa era a própria rebelde sem causa. Ela queria uma causa junto aos pais para poder ser rebelde, para ter a experiência estruturante da rebeldia adolescente. Mas os pais se negavam a lhe colocar limites. E aí, então, nem rebelde ela podia ser. E cada vez mais ela ia se lançando em experiências cada dia mais gritantes, para ver se em alguma dessas experiências os pais despertavam. Mas parece que os vínculos familiares de pais e filhos já se haviam ido, já se tinham passado. Faltaram então limites, não é engraçado? Há muitos e muitos anos atrás, levanta-se a psicologia contra um formalismo existente dentro de determinadas instituições. Um formalismo totalmente desnecessário. Um formalismo, uma disciplina extremamente rigorosa e rígida, sem função na formação das pessoas. E agora se levanta a psicologia, a boa psicologia, contra o laissez-fairismo, se é que a gente pode falar assim, contra o deixar fazer, mostrando que simplesmente deixar fazer não é estruturante, mostrando a necessidade das pessoas colocarem limite nas pessoas, mostrando o dever pátrio dos pais de cercarem de cuidar dos seus filhos. Primeiro um cuidado mais ostensivo, depois um cuidado mais vigiado, mas cercarem seus filhos de cuidado, porque muitas e muitas são as seduções do mundo de hoje. Muitos e muitos são os convites que seus filhos, que se acreditam preparados para enfrentar, muitos e muitos são os por onde ele vai passar, os convites que ele vai sofrer. Os mais diferentes possíveis. Recordo-me de uma colega de curso, e na faculdade onde eu fiz o curso, tem umas pessoas meio estranhas, toda faculdade tem umas pessoas meio estranhas. Né? Desde a Idade Média, a faculdade é lugar de gente normal e de gente estranha junto, misturada. Né? E uma das pessoas que estudava nessa faculdade, ele tinha uma fábrica, uma fabriqueta de fundo de quintal, de fazer vídeos pornográficos. E aí, então ele tentava aliciar minha colega para essa tão nobre atividade. E ele dizia, olha, você tem jeito para a coisa. Ela, felizmente, tinha boas estruturas. E respondeu para ele, quem é que você está pensando que eu sou? Quem é que você acha que você é com essa conversa mole, boba sua aí? Que tipo de pessoa você acha que você é? Ela teve estrutura. Mas quem não teve limites, e quem não passou pela experiência de valores, por mais que venha a questioná-los na adolescência, quem não passou pela experiência de se repassar em valores, se acha fragilizado diante desses muitos convites. Uma outra colega minha que mexe com psicologia educacional fez uma fala que eu achei das coisas mais sensatas dos últimos dias. Ela falava assim, os pais nos dias de hoje têm dificuldade em passar valores para os filhos, porque eles não sabem quais são os valores que eles devem, em cima dos quais eles devem viver. Muitos e muitos pais, passando pela experiência da modernidade, enxergando e testemunhando as profundas transformações sociais que estão em curso, as mudanças de função, as mudanças nas instituições sociais, se acham checados nos seus valores e não reconstruíram novos valores para repassar para os filhos. Eu me recordo de uma amiga que veio me procurar numa situação de confiança, numa situação bastante crítica na vida dela, onde ela falava assim, olha, eu não sei mais como criar meus filhos. Eu tento criar de um jeito, aí minha família me mostra que eu estou errado, e eu tento criar do outro, aí um parente vai e me mostra que eu estou errado. Pessoa sensata, gente, pessoa vivida, pessoa experienciada, não é pessoa tola. Aí eu falei para ela, cria do seu jeito. Ah, mas e se desandar? Ah, leva para o psicólogo, bom que você arranja trabalho para mim mais tarde. Ou seja,
Repasse valores para os seus filhos. Mesmo que seus valores não sejam os melhores, a adolescência está aí para isso. Mas repasse valores para os seus filhos. Repasse uma referência de mundo para os seus filhos. Mesmo que mais à frente eles venham a rever parte dessa referência, isso é a única coisa que eles vão ter para